Inclusive, eu quero adiantar aqui logo o título, né? Enquanto o louvor está descendo, eu vou falar sobre a verdadeira adoração. Vai que eu cante hoje, né? Mas você só entende o título no final, tá? Então, é melhor não cantar. Então, gente, mais uma vez, boa noite, graça e paz. Com certeza você está sentindo falta do pastor Cristiano e Kátia. Não é? Eles não puderam estar aqui hoje à noite, estão em outra ação. Mas eu acredito que se der tempo ele aparece, viu? Pode ter certeza. Também quero mencionar a presença do pastor Marcílio. Pastor, se quiser vir para cá, fica à vontade, viu? Em nome de Jesus. Seja bem-vindo também, amigo de longas datas, de muitas coisas lá no passado. Amém? Vamos lá, vamos conversar? Veja, toda vez que eu começo, ninguém fala, tá? Eles vão conversar, amém? Eu todo mundo calado, não pode, gente. Fica animado, eu fico com a impressão que o pessoal fica triste quando eu vou pregar. Porque toda vez que eu começo, eu digo amém, aí ninguém diz amém. Mas veja que título bonito, a verdadeira adoração, olha só. Essa eu superei, não foi não? Superei. Eu espero que o conteúdo seja igual ao tema, né? Ou pelo menos aquilo que se espera, né? Mas vamos lá, deixa eu orar rapidamente. Pai, em nome de Jesus, obrigado por Tua palavra. Espírito Santo, que você possa aplicar isso ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Então, como sempre, né? A maioria dos textos estão aqui já no caderninho. Eu sei que quando eu começo a falar os textos, o pessoal coloca aí no telão. Se você for rápido o suficiente também com sua Bíblia, fica à vontade. Mas se só quiser ficar escutando, você é quem diz. Amém? Vamos lá? Vamos lá, gente, vamos lá. Animação, né? Primeiro dia da semana, todo mundo aqui no domingo, no culto. Coisa boa. Tem coisa boa. Amém? Tem um texto aqui que eu vou ler ele em 3 versões diferentes. Né? Cada uma traz luz em algumas partes. E eu achei que seria interessante você ver isso, tá certo? Gostaria que você prestasse atenção, abrisse seu coração, né? Não fica fechado, fica aberto. Eu quero que você faça uma análise da sua vida hoje à noite, amém? A ideia é só trazer uma reflexão, é fazer você pensar, até porque quando eu estava estudando isso aqui, eu estava pensando sobre mim. E eu acho que você deveria também pensar sobre você. Ok? 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Diz assim, na versão ARA. Eu vou ser pausado, eu quero ser bem devagar, para você entender aquilo que eu estou proposto a falar agora de noite. Ok? Ok. O texto fala assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Tem outro texto que a gente vai ler logo mais, que fala algo parecido com esse aqui. Eu queria destacar essa parte A do texto que diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Eu sei que você conhece, a maioria de vocês deve conhecer esse versículo. E o contexto dele não é que Deus passa os olhos sobre toda a terra porque Ele não tem o que fazer. Deus lá no céu está meio enjoado, né? De tanto anjo para cima e para baixo, aí vou olhar lá na terra para ver o que é que tem. Não. A ideia do texto é que Ele está procurando pessoas. Ele está olhando, não é para a Amazônia, Ele não está olhando para a orla de Boa Viagem, não. Ele está olhando pessoas
Os olhos está passando por toda a terra, ele está procurando pessoas. É isso que o texto está querendo dizer. Na versão NBV, esse mesmo texto diz assim: pois os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, para cima e para baixo, procurando pessoas que tenham um coração íntegro para Ele. Então Deus está procurando pessoas, não é? Na versão NTLH diz assim: Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo. Veja que interessante. A gente já percebeu que o contexto aqui é olhar para a terra, é olhar para pessoas. E na versão NTLH diz que ele está vigiando tudo o que acontece no mundo. Eu acho isso bem estarrecedor, porque o texto está dizendo que Deus está olhando, vendo tudo o que acontece, mas ele está falando de pessoas. Então, tudo o que acontece com as pessoas, ele está procurando gente. Ele está querendo ver alguma coisa aqui, gente. É um comportamento bem interessante de Deus. Amém? Em Ezequiel, no capítulo 22, no versículo 30, na versão NVI, diz assim: procurei entre eles um homem. Aqui Israel estava no cativeiro da Babilônia, é um outro contexto, mas é o mesmo comportamento de Deus, em uma ação específica ali com o povo de Israel na Babilônia. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu a não destruísse, mas não encontrei nenhum. Veja que interessante nesse contexto aqui. Deus também vai ali procurar pessoas para uma ação específica. Procurou entre o povo de Israel, não achou ninguém. Então, é o mesmo comportamento que Deus está tendo, né, numa ação específica de 2 Crônicas 16:9. E a gente vai ver que parece que Deus ele está sempre tendo esse comportamento de procurar pessoas. Eu não estou falando com isso que Deus não ama todo mundo, tá? Para você não viajar, Deus ama todo mundo. Mas parece que ele tem um comportamento interessante quando ele, entre aspas, está precisando de alguma coisa. Quando Deus está querendo alguma coisa na terra, ele parece que procura pessoas. E essas pessoas elas precisam de algumas características para serem achadas. Amém? Vamos lá, vou virar aqui a página, tá? E a gente vai ver aqui um exemplo, né? Agora um exemplo muito interessante. Os dois textos que acabamos de ler só diz que Deus está procurando pessoas em situações diferentes, né? Tentando achar alguém ali para fazer algumas coisas. Mas tem um texto na Bíblia de alguém que pelo menos teve um vislumbre de como Deus procura essas pessoas no céu. Você quer ver? Enquanto os dois textos que a gente leu falam que Deus procura pessoas, Isaías teve uma visão e teve uma percepção de como é que isso acontece. Amém, gente? Então, lá em Isaías, no capítulo 6, diz assim. Eu sei que esse texto de Isaías ele é muito pregado, né? Cada um dá um foco diferente, né? Olha um fator interessante ali do texto, mas eu acho que o principal, né, a principal coisa do texto é esta que eu vou dizer agora, tá? Pelo menos eu tenho essa impressão. No versículo 1 do capítulo 6, Isaías tem uma visão de Deus em seu trono. Isaías vê Deus no trono dele. Não, mas a gente não pode ver a Deus. Gente,
O texto fala que ele vê alguém no trono. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, tá? Fica tranquilo. Mas o texto diz que ele vê alguém no trono, tá? Não estou falando, o texto não fala que ele vê a face de Deus, eu não vou entrar nisso. Mas o fato é que ele vê na perspectiva de lá, não daqui. No versículo 2, diz que ele tem uma visão de serafins que estão ao redor do trono de Deus. Aí você vai ver, se você quiser em casa, o versículo 3, 4, 5, 6 e 7. Não é? Muitas coisas lá que é falado do céu e sobre o próprio Isaías, que aí você fica como lição de casa. Quando chega no versículo 8, diz assim: em seguida ouvi a voz do Eterno. Então Isaías escutou Deus falando uma coisa. Não foi um anjo falando, foi o Eterno. Ele escutou a voz de Deus. Em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Então, parece que Isaías viu o momento quando Deus estava procurando alguém. Amém? E Deus diz: quem? Nas duas partes. Quem hei de enviar e quem irá por nós? Ao que prontamente respondi. Isaías continua: eis-me aqui, envia-me a mim. E eu queria mostrar para você o que no hebraico essa palavrinha aqui, chamava, significa, quando o texto diz assim: em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava. O que é que significa essa palavra aqui, chamava? Porque a gente vai ter uma percepção de como é que Deus procura as pessoas. Como Deus, como é que eu posso falar? Ele não desperdiça aquilo que ele faz, aquilo que ele está proposto a fazer, não é? Então Deus não estava participando ali de uma encenação para Isaías. A coisa estava acontecendo. Deus estava à procura de alguém. Então, quando Deus acha alguém na terra, antes ele começa a se perguntar no céu quem é essa pessoa. Amém? E essa palavra aí no hebraico, chamava, algumas traduções coloca conclamando. Deus estava conclamando para ver se ele achava alguém. E essa palavra que significa berrando, bradando, clamando, gritando, trazendo uma ideia que quando Deus está procurando alguém na terra, Ele está com muita urgência para fazer alguma coisa aqui. Amém? E Isaías escutou isso e viu qual foi a tonalidade que Deus usou quando ele estava com esse tipo de urgência. Quem hei de enviar? Quem irá por nós? Deus estava procurando do céu alguém na terra. E é um comportamento que se repete em muitos locais na Bíblia. Amém? Nós vemos isso em Êxodo capítulo 3, quando Moisés ali está na sarça ardente. Nós vemos isso em Lucas capítulo 1, quando Deus chama Maria para o projeto de ser a mãe do Redentor, a mãe de Jesus. Nós vemos isso em Atos capítulo 9, quando Deus chama Ananias para fazer algo ali específico. Mas o que? Depois você vê, fica tranquilo, não quero focar nessas coisas não. O fato é que Deus o tempo todo está do céu procurando pessoas para fazer algumas coisas que o céu precisa que seja feito aqui na terra. Amém? E Isaías teve o privilégio de ouvir Deus nesse momento de procura e ele se dispôs a ser a pessoa que o céu estava procurando. Amém? E quando Isaías diz, eis-me aqui, e o interessante é que nas histórias que Deus chama alguém para fazer algo, elas dizem a mesma coisa, eis-me aqui.
Isaías fez isso, Moisés fez isso, Maria fez isso, todos os outros falaram a mesma coisa. Amém? E o que é que significa eis-me aqui? O que é que significa essa expressão? Quando a gente vai ver a expressão que Isaías usou no hebraico, eu não vou ler aqui no hebraico, tá, para não passar vergonha, mas o significado é mais fácil dizer. Significa estar pronto para fazer. Significa sacrificar totalmente a vida da pessoa. Significa uma auto-entrega sem volta. Então, eis-me aqui na Bíblia estar pronto para fazer, estar pronto a sacrificar totalmente a própria vida e entregar essa vida sem tomá-la de volta, é sem volta. Entregou, ficou. Isso significa eis-me aqui. Quando você for cantar uma música que tem essa expressão, você precisa entender o que está cantando, para não acabar mentindo. Porque se não estiver disposto a ser dessa forma, não pode ser dito eis-me aqui. Amém? Quando Deus procura alguém na terra, é essa a resposta que Ele quer. Uma entrega que não vai ter volta, não tem como mais desistir. É dali para frente, mesmo que custe a própria vida. Isso significa eis-me aqui. Amém? A gente tem um outro exemplo na Bíblia. A gente tem Davi. Quando a gente vai ver em 1 Samuel, no capítulo 16, do versículo 6 ao 13, muito conhecido esse texto também, eu só vou ler o versículo 6 e 7 e fazer alguns comentários dos outros, tá bom? Mas Deus estava querendo fazer alguma coisa com o povo de Israel e Ele estava procurando agora um rei, porque Saul ficou abestalhado. Então Deus agora estava querendo achar outro rei. Irmão, isso é um comportamento no Velho Testamento, mas também no Novo, viu? Eu não estou falando que Deus tem pessoas favoritas, mas a gente vai ver que tem coisa que Deus só faz com pessoas que têm um tipo de qualidade, que daqui a pouco a gente vai ver. Como filho, a gente tem todos os direitos da herança, mas para fazer algumas coisas que o céu precisa na terra, tem que ter um tipo de qualificação. Amém? Então, vamos voltar para Davi. Aqui é a história quando Samuel vai na casa do pai de Davi, o Jessé, porque Deus diz, vai sair de lá a pessoa que você vai ter que ungir. No versículo 6 diz assim: quando chegaram os irmãos de Davi para Samuel poder vir, porque Samuel não sabia quem era, só sabia que era alguém da casa de Jessé. E quando ele chega para Jessé, me apresenta aí os teus meninos. E o texto fala, quando chegaram os filhos de Jessé, os irmãos de Davi, Samuel olhou para Eliabe e pensou, certamente este é o homem que o Senhor escolheu. Então talvez Eliabe ali era bonitão, grandão, com aquele porte de rei. Quando viu, rapaz, é ele. No versículo 7, diz assim, mas o Senhor disse a Samuel, não julgue um homem pela sua aparência ou sua altura, pois não é este o escolhido. Deus já tinha feito a sua procura, Deus não estava tentando junto com Samuel adivinhar quem era ou ver naquela hora quem era. Deus, querendo o rei, olhou para o povo de Israel, do povo de Israel chegou na casa de Jessé e escolheu. E só mandou Samuel ali para dizer para ele quem foi que ele escolheu, quem foi que ele procurou e achou. Mas o Senhor disse a Samuel, não julgue o homem pela sua aparência ou sua altura, pois não é este o escolhido. O Senhor não julga como julga os homens, o homem vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos
e as intenções do coração. Então, quando Deus está precisando fazer alguma coisa na terra, Ele vai procurar dentro do coração da pessoa. E como o texto diz, gente, o contexto que a gente está falando aqui, está falando que Deus está procurando pessoas, Deus olha para dentro. Amém? No versículo 8, Samuel olha para um outro irmão de Davi e Deus fala, não é esse que eu escolhi. No versículo 9, ele olha para outro irmão e Deus fala, não é esse que eu escolhi. Então Jessé passa todos os 7 filhos. E Deus fala, não é nenhum desses. No versículo 12, se você for ler a história, Samuel pergunta, só tem esses? Não, tem um que está lá com as ovelhas. Manda buscar. Quando Davi entra, Deus fala, levanta-te, e ungiu. É ele. Então Deus procurou alguém, irmão, e achou, nesse caso específico. E a gente está percebendo que quando Deus começa a dizer para Samuel, não é esse, não é esse, não é esse, não julgue conforme a aparência, porque eu olho o que está dentro. Então Deus, quando vai escolher algumas pessoas para fazer algumas coisas, Ele olha para dentro das pessoas. E o que foi exatamente que Deus viu em Davi? Na sua procura, gente, quando Deus chegou na casa de Jessé, Ele olhou para o irmão mais velho, o outro, mas na sua procura, apareceu Davi. E quando Ele foi selecionar, rapaz, quem é o mais adequado? As coisas que estavam dentro determinou a escolha. E finalizou a procura. Lá em Atos, diz por que Deus escolheu Davi. Paulo, ele fala algumas coisas ali, e quando vai falar o que Deus falou sobre Davi, Paulo fala assim, olha só, achei Davi. Ele fará tudo conforme a minha vontade. O que determinou a escolha e a finalização da procura? Em Deus olhar para dentro de Davi e Deus perceber, ele vai fazer tudo conforme a minha vontade. Deus olhou para Davi e já viu rendição, já viu obediência. Lembra da história do eis-me aqui? A gente não vê nessa história de Samuel 16, Davi dizendo eis-me aqui. Mas Deus, quando olha para dentro, Deus vê eis-me aqui. Deus vê que ele ia se dar e não ia voltar. Eu não estou falando de perfeição, meu irmão. Até porque a gente sabe que Davi não foi perfeito como qualquer um de nós. Mas Deus sabia, gente, que era um caminho sem volta para ele. Que se preciso fosse, ele iria sacrificar a própria vida. Tanto é que ele lutou com Golias. Possivelmente nem eu nem você faríamos o que Davi fez. Possivelmente a gente ia orar. Então, Davi não estava preocupado com sua vida. Se vai morrer ou se não vai. Deus conseguiu ver isso dentro dele. Uma obediência completa. Uma rendição total. Eu vou fazer só uma pergunta. É só uma pergunta. É só uma pergunta. Se Deus, e Ele faz isso porque é o comportamento dele, a gente está vendo isso na Bíblia, passasse o olho no Verbo Recife Campo Grande, e Ele tivesse querendo fazer alguma coisa nessa terra, Ele ia achar você? Ele iria me achar? Mas eu vou tirar essa questão de Deus usar a gente. Eu vou ser um pouco menos.
No versículo que a gente leu no início, 2 Crônicas 16:9, diz assim: porquanto, quanto ao Senhor, seus olhos passeiam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Não é sobre, aqui o texto está falando sobre Deus usar você para uma coisa, está falando só para ele ser forte na sua própria vida. Dando a impressão, gente, que tem coisas que Deus só faz na nossa vida se o nosso coração for totalmente dele. Mas, pastor, quando eu me converti, eu me rendi a Deus. Eu não tenho qualquer dúvida. Mas ali só foi uma rendição inicial. A maior prova, gente, porque lembra da expressão eis-me aqui, que é uma entrega sem volta. A maior prova que nas igrejas existem pessoas que não se renderam totalmente são os desviados. Porque se houve uma total entrega, não tem volta. Amém, gente? Você entregou a sua vida, é para não ter volta. É uma rendição total, ao custo da própria vida. Era por isso que as pessoas em Atos morriam pelo Evangelho. Eles entendiam isso. Não era só o que você tem para ganhar. As pessoas entendiam que elas podiam perder a própria vida. Amém? Existe outro texto importante no Novo Testamento que fala sobre isso. Eu vou ler também esse texto em algumas versões, para a gente entender melhor o texto. O texto é muito conhecido, Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo, ele fugirá de vós, na versão ARA. Na versão NTLH diz: obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Na versão A Mensagem diz assim: rendam-se à vontade de Deus. Ele quer trabalhar na vida de vocês. Digam não ao diabo e ele fugirá de imediato. Irmão, nós somos, e não é errado o que eu vou falar, tá tudo certo, nós somos bons na parte de resistir ao diabo. Nós conhecemos a autoridade que temos no nome de Jesus, nós sabemos quem somos em Cristo, que a gente foi liberto do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho seu amor. Nós sabemos disso. E nós somos bons nessa área. Mas também é necessário ser bom na primeira parte do versículo. Se todo crente fosse sujeito completamente a Deus, Tiago não dizia se renda, obedeça, se sujeite. O diabo não tem escolha, irmão. Se a gente resistir, ele foge. Mas a minha sujeição, a minha obediência, Deus não vai forçar ela. Ela é voluntária. O diabo não tem escolha. Nós temos. Em render a nossa vida completamente ou em partes. Eu posso render a minha vida financeira a Deus, mas não render a minha sexualidade a Ele. Deus não quer meia rendição. Deus não quer uma rendição interesseira, meu irmão. Deus não quer que você se renda pelo que o Evangelho tem a te oferecer. Deus quer que você se renda porque você ama Ele. Deus, se você fizer isso, eu me rendo. Irmão, Deus não é esmoléu.
Se você não aceitou Jesus, meu irmão, você precisa render a sua vida a Ele. E saber que isso vai custar toda a tua existência. Se você já rendeu a sua vida em termos de salvação, você precisa entender que agora a redenção é dia após dia. Em você se dobrar ao que Deus deseja. Ao que Deus quer. Amém? Nós somos bons numa parte, mas também devemos ser principalmente melhor na outra. E a impressão, irmão, que algumas versões traz é que a resistência ao diabo está vinculada à sujeição a Deus. Porque se você não rende a sua sexualidade a Deus, obedecendo à vontade dEle, você pode orar resistindo quanto for contra o diabo. Ele não vai fugir, porque não está rendido a Deus. Amém? Mas eu quero ler mais uma vez esse texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7, na versão A Mensagem. Rendam-se à vontade de Deus. Ele quer trabalhar na vida de vocês. O texto não está dizendo, pelo menos nesse, que Deus está trabalhando na vida de vocês. Ainda que a gente saiba que Ele está. Mas quando a gente não rende partes ou toda a nossa vida a Deus, nós travamos o trabalho de Deus na nossa vida. E o texto está dizendo, Ele quer trabalhar na vida de vocês. Diga não ao diabo. E ele fugirá de imediato. Existem pessoas que estão dizendo não a Deus. Deus está falando, faça isso. Pode não sair não da boca, mas sai não da vida. Não é para o diabo, meu irmão. Para Deus é sim. É sim, Senhor. Para depois não estar reclamando. Por que minha vida está assim? Já basta cada dia o seu próprio mal, né? Mas tem gente que não basta isso, cria o próprio mal. Dizendo não ao que Deus está dizendo. Já basta o diabo, gente, querendo detonar a nossa vida. Não contribui com ele. Porque quando eu falo não para Deus, a brecha é grande. E depois, meu irmão, ainda bem que Deus é misericordioso. Porque mesmo a gente causando tanta coisa na nossa vida, Deus está lá para socorrer. Mas não precisa ser assim. Não precisa ser assim. A gente tem que ter certeza, irmão, quando se levantar uma situação, a gente saber que se resistir ao diabo, ele vai fugir da gente. Agora tem gente tentando resistir ao diabo, mas o causador do problema foi a pessoa. E não tem quem fugir. Eu vou fugir de mim mesmo, é? Sai, Satanás. Na área que eu estou em desobediência. Irmão, você vai dizer 10 vezes sai e não vai sair. Porque o que sana aquilo é rendição. Romanos 12, versículo 1, na versão NTLH. Mas antes de Romanos 12, Romanos 6, 13, na versão NTLH. Só o iniciozinho do texto. Entreguem-se completamente a Deus. Se tem como se entregar completamente a Deus, tem como fracionar a entrega. É bonito, gente, alguém não cristão dá o dízimo. Mas você acha mesmo que Deus está interessado só no dízimo dela? Irmão, é lindo não aceitar Jesus e dar o dízimo.
Mas o maior interesse de Deus é na tua entrega. Não adianta entregar o bolso e não entregar a vida. Deus não quer só prosperar você, quer levar você para o céu também. Calma. Deixa eu beber água aqui. Eu quero continuar calmo. Mas, Fernando, está tudo bem, que bom. Eu só espero, tanto de você quanto de mim, que a gente consiga pensar, raciocinar isso hoje, analisar. Porque é possível, e eu espero que não esteja acontecendo nem com você nem comigo, é possível a gente, como crente, e eu vou mostrar isso na Bíblia, a gente pensar que está bem na fita sem estar. E a única forma de saber se está ou não é se a gente parar para analisar. Será? Deixa eu voltar aqui. Será que a nossa entrega está ao ponto de eis-me aqui? Está pronto a fazer, sacrificar totalmente a vida, entregar sem volta? Será? Mas, Fernando, eu frequento a igreja. É mais que isso. Está falando, não é sobre frequentar o culto. Isso é uma obrigação que tem que fazer. Mas é sacrificar a própria vida, se for necessário. É sem volta. Não é apenas, irmão, você estar na igreja no momento do louvor. E isso é importantíssimo. Não é para deixar de fazer, na hora do louvor, levantar suas mãos. Não é apenas isso. Isso é uma parte da rendição. Mas não necessariamente significa que você está rendido. Porque é possível até cantar sem entender o que está cantando. E no final não fazer nada que falou na hora da música. A rendição, ela é intencional. Ela é racional. Você sabe que está rendido. Romanos 12, versículo 1, versão NTLH. Peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como sacrifício vivo. No que diz respeito à redenção, a gente não tem que fazer qualquer sacrifício, já foi feito. Mas no que diz respeito à rendição, eu não posso pagar os meus pecados, eu não posso derramar o meu próprio sangue, porque ele não cobriria ou apagaria meus pecados. Isso aí, só Jesus. Mas no que diz respeito à rendição, à obediência, sacrifício vivo. Muitas vezes vamos fazer o que não queremos fazer, só porque estamos rendidos. Muitas vezes o eis-me aqui só vai ser dito porque você sabe que é a vontade de Deus, porque a sua própria vontade era não fazer. E por amor, meu irmão, você vai se render. Tem coisa que vai custar. Peço que você se ofereça completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Paulo está falando de duas coisas aqui, tá? Está falando sobre ser um sacrifício dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. No serviço também nós somos muito bons. Nós trabalhamos na obra, nós evangelizamos,
nós estamos nas escalas, na igreja, nós servimos aos santos, nós somos bons também nisso. Mas o texto não fala só sobre o sacrifício do serviço. Fala sobre um tipo de sacrifício que é agradável a Ele. Para você entender o que Paulo está querendo dizer aqui, quando Jesus foi ser batizado, Jesus escutou uma voz que dizia assim: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você que é mãe, você que é pai. E se você tem mais de um filho, você sabe que um normalmente obedece mais que o outro. Você ama exatamente os dois. Mas o seu prazer, ele é maior em quem obedece mais. Quem lhe escuta. Quando Paulo fala assim, ser agradável a ele, está falando exatamente sobre isso. Sobre uma rendição de obediência. Da pessoa saber o que é que agrada a Deus. A pessoa saber qual é a vontade de Deus. Que mesmo que não combine com sua própria vontade, a pessoa se nega e é agradável a Ele. Amém? Deus ama todos nós, mas na hora de procurar, gente, Ele vai bater num agradável. A cura é para todos nós, a prosperidade é para todos nós, mas quando Deus quer fazer alguma coisa na terra, Ele só vai fazer através de quem diz: eis-me aqui. Quem está disposto a tudo por Ele. Você está disposto a tudo por Ele? Ou a sua busca só está vinculada a receber coisas dEle? Eu não estou falando que isso é errado também, tá? Deus fala, ó, me pede que eu vou te dar. Ele quer que nós entendamos que Ele é a fonte. Mas perceba que isso é de Deus para nós. Deus procura pessoas que vai ser dele para Deus. Nós já estamos convencidos que Deus nos ama. A pergunta é: será que nós o amamos na mesma intensidade? Você que é jovem e adolescente, se Deus falar: eu não quero que você namore com essa pessoa. Ah, Deus, você ama Deus ou não ama? Acho que Deus falou com alguém. Se você tiver noivo, eu não estou profetizando não, tá, gente? Pelo menos eu tenho a impressão que não. É só situações hipotéticas. Se você tiver noivo, comprou tudo, e daí falar: não! Naquela negociação que vai render muito dinheiro, mas tem alguma dúvida, você vai dizer não! A sua vida está entregue a Deus ou só está em alguns pedaços? Até porque o texto de Romanos 6,13, Romanos 12,1, está falando de uma entrega, uma oferta inteira, total. Vou ler de novo Romanos 12,1. Peço que vocês se ofereçam completamente a Deus com um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Aí o texto acaba assim, ó. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus.
Eu sei, gente, que a gente cada dia está melhorando, a gente a cada dia está se tornando a imagem de Cristo, mas a verdadeira adoração é uma vida completamente rendida. Em obediência, sem restrição. O texto está falando que essa é a verdadeira adoração. Não é só o que a gente canta, é também. Não é só os meus 10%, é também. Mas não é só essas coisas. Não é só o meu serviço na igreja, é também, faz parte. Mas a nossa vida, irmão, ela tem que ser integral rendida a Deus. Deus nunca vai aceitar um coração pela metade. Deus nunca vai aceitar uma entrega pela metade. Agora, a decisão de ser pela metade vai ser como consequência de Deus querer fazer coisas na terra e não lhe encontrar. Porque Deus só aceita um servo íntegro, total. Eu não entendo, irmão, ou entendo, não sei, eu fico muito pensativo, na verdade, como é que Deus tem que procurar tanto? Pelo menos a Bíblia deixa essa impressão. Por que Deus tem que procurar tanto? O seu povo já não deveria ser totalmente entregue? Existem coisas, gente, que são para todos. Qualquer um de nós pode orar para expulsar um demônio. Qualquer um de nós pode colocar as mãos sobre o enfermo no nome de Jesus ele ser curado. Mas existem coisas que Deus só vai confiar a quem Ele achar integral. Tem coisa que é para todo mundo. Tem coisa que é só para quem é achado. Deus achou Maria. Existiam outras adolescentes na época, meu irmão. Mas Ele achou Maria. Jessé tinha, além de Davi, mais 7 filhos. Mas Davi foi achado. Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Deus está querendo te achar, meu irmão. Deus está querendo ser mais. Deus está querendo, eu vou falar essa expressão, tá? Deus está querendo confiar em você. Eu vou repetir isso que eu falei, tá? Pensa sobre isso. Deus está querendo confiar em você. Deus está querendo olhar para o teu coração e entender. Ele vai fazer toda a minha vontade. Amém? Amém. E só para encerrar, mas pastor, eu fiquei em dúvida agora, se eu estou rendido, se eu não estou. Irmão, isso é de cada um. Se você disser para si, se analisar, não, cara, eu estou bem, top, se mantém. Se isso que eu falei, você identificou áreas que precisam de entrega, só você pode fazer isso. Deus pode ajudar, a graça vem para te ajudar a fazer isso. Mas existe um grupo de pessoas que, infelizmente, elas pensam que tem essa vida entregue e não tem. É possível isso? É possível isso. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Isso diz para mim que é possível, isso aqui está sendo falado para crente, tá? Que é possível ser cristão e se enganar sobre si mesmo.
está vivendo uma vida cristã enganada. Espero que isso não aconteça com você. É por isso que é importante, quando vir para a igreja escutar a palavra, ter o coração rasgado para escutar. Para que o engano não se estabeleça na sua vida e você pense que está tudo bem. Se tiver, ótimo. Mas se não tiver, uma das funções da palavra de Deus, gente, é trazer essas coisas à tona para que você possa mudar. E você não fique se enganando. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, diz assim, foi falado também para crente: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Ficar escutando, irmão, e demorar na prática ou não praticar é se enganar. Só saber não adianta. Não adianta. Se ficar sabendo, irmão, e não pratica, está se enganando. É um inteligente burro. Tem a Bíblia na cabeça, irmão, mas não deixa entrar no coração. Crente enganado. Gálatas 6, 3 e 4. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos. Não, mas eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. É verdade. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. É verdade. Mas ficar falando isso sem praticar o que você está falando, está se enganando também. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, inclusive vencer o diabo, vencer o pecado, se render a Deus. Ou esse versículo só serve para aquilo que você gosta que ele sirva? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso vencer sobre a miséria, sobre a doença, e você pode se vencer e se render a Deus e ter uma vida entregue. Uma vida sem restrição. Você pode vencer e se afastar de mais amizades. Você pode tanta coisa em Deus, irmão. Não é só aquilo que você acha que pode, ou aquilo que mais te agrada em poder. A vida cristã é muito mais do que dinheiro e ser livre de doença. A nossa vida é muito mais do que casa e carro. A Bíblia fala sobre uma vida entregue, a tua existência rendida. Eu não estou falando sobre cargo na igreja, título na igreja. É possível ter título, mas não ser rendido. É possível ter o nome de profeta, meu irmão, mas não querer orar. É possível ter o dom de mestre e não amar a Bíblia. O que Deus quer, meu irmão, é a tua vida rendida, com título ou sem título. Deus está interessado em você. Existe mais serventia para o céu, alguém sem título rendido, do que alguém com título sem rendição. É o que Paulo fala, pensa que é alguma coisa. Você só é alguma coisa rendido. Mas eu sento nas primeiras cadeiras. Grande coisa! Eu quero saber que quando Deus procura, se Ele acha você. Achei! Se o céu precisar de você, meu irmão, eu sei que a gente precisa do céu. Eu quero saber se o céu precisar de você. Se Deus quiser alcançar alguém lá fora,
E na hora Deus procurar, tem alguém para alcançar, Deus vai usar você? Na hora de falar o que ninguém gosta de ouvir, e Deus vai procurar pessoas para isso, Ele vai achar você. Na hora de profetizar uma repreensão, você vai ter coragem e dizer: assim diz o Senhor. Ou você só tem coragem de falar coisa boa para o povo ouvir? Tem essa parte. Mas tem a parte, irmão, que alguém está caindo num precipício e Deus quer um profeta ali. Fala a verdade! Vai ter coragem, meu irmão, de por Deus as pessoas não querem entender que você está sendo usado. Porque se você vai dizer, se não parar, você vai vir julgamento sobre você. Tem coragem de falar isso? De manchar a tua reputação de forma madura. Saber que Deus está me guiando e eu vou falar na medida que Ele está me guiando. Nem mais, nem menos. Ainda que a pessoa não aceite. Irmão, Deus não está preocupado com a tua imagem e reputação. Ele quer a tua obediência total. Amém? Vida entregue. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Pastor, eu estou vendo que isso é muito rígido. Meu irmão, está na hora da gente ler a nossa Bíblia. Nós gostamos, gente, do povo do passado, dos profetas, dos mestres, dos apóstolos, das histórias, dos heróis da fé. Mas Deus está procurando gente na terra. Deus parou com o T.L. Osborne, foi? Deus parou com o David Robinson, foi? A obra continua. Deus está procurando gente. Eu não estou falando de título, estou falando de gente. Cadê os Estevão? Cadê os diáconos? Cadê os conselheiros? Amém, gente? Meu Deus. Cada um na sua área. Se serve de exemplo para você, era um sofrimento para mim pregar como eu prego. Recentemente eu fui pregar numa igreja que era no Verbo, não era do Verbo. Deus, eu vou pregar o quê? Quando eu pergunto, Deus, eu vou pregar o quê? Eu fico, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Que eu queria tanto, gente. Queria tanto, Deus sabe, queria tanto, meu Deus. Quando Deus falou para mim, meu Deus do céu, velho. Amém. Eu subi no altar da igreja com todo cuidado. Gente, daqui a pouco a unção, vum. Tuf. Com todo respeito. Irmão, eu não consigo entender como é que 7 pessoas se converteram. Cada um na sua área. Se Deus lhe levantou com a unção para motivar o povo, irmão, seja fiel a isso. Mas se Deus lhe levantou para repreender, seja fiel a isso. Eu não estou falando, fazendo coleção, irmão, de quantas igrejas me convidam. Eu só quero ser fiel ao céu. Se Deus lhe chamou para profetizar, meu irmão, seja fiel a isso. Seja um crente de verdade. Deixa o céu contar com você. Amém, gente? Mas eu queria muito.
E o pastor da igreja, e o pior, o pastor da igreja não estava lá, e foi que eu fiquei com mais cuidado ainda. No final do culto, estava lá um celular que eu não tinha visto, o pastor, né, em lua de mel, de casamento, lá, em sei lá o que estava, me vendo pregar, depois eu, meu Deus do céu. Mas os frutos foram deixados. Não é sobre você ter sucesso, é sobre você ser obediente. É sobre quantas pessoas vão ser alcançadas. Não é sobre curtida, não é sobre seguidores. Não é sobre isso, meu irmão. É sobre Deus procurar e achar você. É sobre isso. Amém? Amém. Encerrou.